Correu então adiante do povo, subiu uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Ó Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens, e às pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes 4 vezes mais. Jesus então declarou: Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Vamos orar. Deus Pai, obrigado pela Tua Palavra e obrigado por aquilo que nós podemos aprender com ela, Senhor. Pai, te oro mais uma vez para que Tu possas ajudar-nos a entender aquilo que Tu tens para nós hoje, esta manhã. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, dá-nos entendimento, ajuda-nos não só a perceber, mas acima de tudo eu te oro por humildade, por um coração ensinável para aplicar, Senhor. Pai, te oro, Senhor, para que nesta manhã, e certamente tu já começaste a falar aos nossos corações muito antes deste tempo. Já te ouvimos falar na escola dominical sobre perseverança no casamento. Talvez no tempo que alguns estiveram contigo, mesmo antes de vir para a igreja, tu já falaste. Pai, te oro, Senhor, para que aquilo que nós vamos ouvir hoje não seja só para hoje. Não fique apenas nos nossos corações até sairmos daqui, mas que possa perdurar. No nome de Jesus. Amém. Este homem, Zaqueu, era um homem com uma péssima reputação. Mas era um homem que tinha uma boa vida. E talvez na cabeça de Zaqueu, o que é que interessa a reputação quando se tem uma carteira cheia? Este homem era acusado de ser um traidor. Alguém que tinha vendido a sua própria alma ao inimigo. O seu país tinha sido invadido e ele, em vez de se colocar ao lado dos seus familiares, dos seus amigos, do seu povo, este homem ajudava os invasores a explorar o seu próprio povo através de impostos altíssimos. Pessoas como Zaqueu não cobravam impostos com base numa tabela de preços. Eles atribuíam valores completamente exagerados às mercadorias que estavam a taxar. E quando as pessoas ficavam sem dinheiro, de uma forma muito simpática, eles ofereciam-se para emprestar dinheiro com juros altíssimos. Mas estes homens não eram apenas odiados pela forma exploratória como cobravam impostos. Estes homens abusavam do poder que tinham. Regularmente mandavam os comerciantes parar, pediam ou ordenavam para eles colocarem as suas mercadorias no chão e começavam a observar aquilo que queriam e aquilo que não queriam. Na melhor das hipóteses, trocavam as mercadorias por produtos piores. Na pior das hipóteses, ficavam com tudo, sem dar nada em troca. A religião não tinha uma solução para estas pessoas. Porque pessoas como Zaqueu trabalhavam constantemente, regularmente, ao lado dos romanos. E os romanos eram considerados pessoas impuras porque adoravam outros deuses. Então nenhum religioso se queria aproximar de pessoas como Zaqueu. Tinha medo de se contaminar com estas pessoas. Zaqueu e os seus colegas de profissão estavam colocados no mesmo patamar social que os ladrões, que os assassinos e que as prostitutas. Apesar de viver numa sociedade extremamente religiosa, Zaqueu não era propriamente um religioso. Talvez na cabeça de Zaqueu, religião era para os hipócritas. Para pessoas que viviam de impor regras e de preceitos aos outros, mas que eles próprios não viviam. Pessoas que iam para as ruas mais movimentadas, tentar projetar uma imagem de pessoas piedosas, de pessoas santas, mas na realidade era apenas aparência.
Então os religiosos queriam distância de pessoas como Zaqueu. E provavelmente Zaqueu queria distância destas pessoas religiosas. Então o sentimento era mútuo. No entanto, alguma coisa o atraía em Jesus. Não eram novas regras, não era um novo sistema religioso, nem sequer era uma possível mudança de vida. Porque a profissão de Zaqueu dava-lhe tudo aquilo que ele queria. Ainda por cima, era uma profissão altamente cobiçada. Toda a gente queria a profissão de Zaqueu porque dava muito dinheiro. Então não havia tempo para grandes dilemas morais ou éticos. Estes dilemas que ocupavam a cabeça dos religiosos, do que era certo e do que era errado, do que era bom ou do que era mau, não alimentam ninguém, não colocam comida na mesa. Zaqueu ganhou uma fortuna a enganar e a roubar as pessoas, e era assim que ele iria continuar. Não havia tempo para arrependimentos. A fama de Jesus era enorme naquela altura. Os milagres que fazia, a forma como ensinava, a proximidade com pessoas desprezadas pela sociedade, a forma como ele confrontava o poder religioso daquela altura, tudo era diferente em Jesus. E Jesus tinha chegado à cidade de Jericó, a cidade onde Zaqueu trabalhava. E as notícias começaram a circular. De repente toda a gente começa a falar que Jesus tinha chegado àquela cidade. E esta notícia chega até Zaqueu. E a curiosidade toma conta de Zaqueu. Zaqueu queria ver quem era aquele homem que toda a gente estava a falar. Jesus ainda nem tinha chegado àquele lugar e o lugar estava completamente cheio. Mas isso não foi suficiente para demover Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa de estatura baixa, tipo a Rosalina. Então ele sobe para cima de uma figueira brava e fica ali à espera que Jesus passasse. E Jesus finalmente chega àquele lugar e diz a Zaqueu para descer daquela árvore porque precisava de ficar na sua casa. E eu creio que a alegria de Zaqueu foi tão grande quanto a indignação daquela multidão. Certamente havia ali pessoas que tentavam viver a sua vida de uma forma digna, de uma forma séria. Por que é que Zaqueu escolhe ficar em casa de um homem que nunca fez nada para endireitar a sua vida? O encontro com Jesus muda a vida de